Mas o verdadeiro voo do KC-390 vai além das nuvens. Hoje, ele cruza os céus do Brasil e de todo o mundo. Tá vendo? Recebo, portanto, senhoras e senhores agraciados, os meus sinceros cumprimentos. O reconhecimento da nossa gloriosa instituição. Dentro de instantes, terá início a cerimônia em comemoração ao Dia do Aviador e ao Dia da Força Aérea Brasileira, com imposição da Medalha da Ordem do Mérito Aeronáutico. Onde será recepcionado pelo comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Marcelo Cânix Damasceno, e pelos oficiais generais membros do alto comando da Aeronáutica. A Força Aérea Brasileira registra e agradece a presença das seguintes autoridades: embaixadores acreditados junto ao governo brasileiro. Da Suécia, Karin Wallenstein. De Cabo Verde, José Pedro Chantre de Oliveira. Do Canadá, Emanuel Camarrianakis. Da Hungria, Mikuláš Tomáš Halmoy. Do Peru, Rómulo Fernando Acolho Travesso. E da República Tcheca, Pavla Havralikova. Ministro de Estado do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Marcos Antônio Amaro dos Santos. Ex-ministro de Estado da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Lélio Viana Lobo. Comandante do Exército Brasileiro, General de Exército Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva. Ex-comandantes da Aeronáutica, Tenentes Brigadeiros do Ar, Junite Saito, Nivaldo Luiz Rossato e Antônio Carlos Moretti Bermudes. E foi então que um brasileiro ousou transformar sonho em realidade. Seu nome, Alberto Santos Dumont. Um espírito livre, uma mente brilhante, um coração destemido, um homem ousado. Via no impossível apenas um desafio a ser vencido. No amanhecer de 23 de outubro de 1906, Paris parou. Diante de juízes, jornalistas e curiosos, o 14 bis ergueu-se do chão. Pela primeira vez, uma máquina mais pesada que o ar voava por seus próprios meios. Não era apenas madeira e tecido que se elevava. Era a própria humanidade se libertando das amarras do sol.
ali nascia um novo tempo, uma nova era, a era da aviação. Jornais do mundo inteiro noticiaram: o homem voa. E tal qual um Prometeus moderno, era agora um brasileiro que entregava à humanidade um fogo que jamais se apagaria, o da conquista dos céus. Mas Dumont não nos deu apenas asas. Seu legado inspirou gerações e despertou na humanidade a certeza de que o impossível poderia ser vencido, lançando as bases para o futuro, onde a aviação moderna viria unir continentes, aproximar nações e transformar para sempre o modo como vivemos. Cresci nesse tempo de descobertas, e naquele início de século vi o mundo se transformar e o Brasil despertar para o ar. Na minha juventude, as aeronaves começaram a riscar o horizonte do país, levando esperança e progresso. E eu, fascinado, sonhava lá nos pampas gaúchos como seria comandar essas máquinas extraordinárias. E foi então que, influenciado por meu irmão mais velho, Osmar, resolvi ingressar nas fileiras do Exército Brasileiro. E numa realização daquele sonho de infância, escolhi a inovadora e recém-criada arma da aviação. Naquele tempo, as Forças Armadas já experimentavam o poder do voo. A Marinha, com seus modernos hidroaviões, e o Exército, apoiando a tropa terrestre com as novas asas do futuro. E foi na aviação do Exército, no início dos anos 30, que tive a honra de cooperar em uma ideia visionária de integração nacional, o Correio Aéreo Militar. Ao lado de amigos contemporâneos da Escola Militar de Realengo, como Casimiro Montenegro Filho e Nelson Freire Lavaner Vanderlei, sobrevoamos o Brasil de ponta a ponta, desbravando o país, unindo corações e distâncias com coragem e fé. Mas o tempo trouxe mudanças. O mundo caminhava para a guerra e o Brasil percebia que precisava de uma força aérea unificada. Homens de diferentes fardas, unindo tradições e doutrinas distintas sob um único ideal: o domínio dos céus brasileiros. Assim, nasceu o sonho de criar uma instituição que reunisse todos os braços da aviação, militar e naval, em um só comando. E então, em um histórico 20 de janeiro de 1941, o presidente Getúlio Vargas assinou o decreto que criava a Força Aérea Brasileira e o Ministério da Aeronáutica. Mas quem, afinal, teria a visão e a coragem de empreender tamanha empreitada? Unir as asas da Marinha e do Exército num só propósito não era tarefa simples. Era preciso mais do que comando. Era preciso grandeza de espírito. E foi então que o presidente Getúlio Vargas, numa decisão ousada, resolveu nomear para a pasta um civil, um homem de diálogo, inteligência e patriotismo exemplar, o primeiro-ministro da Aeronáutica, Joaquim Pedro Salgado Filho. Conterrâneo meu das terras gaúchas, nascido em Porto Alegre. E, por falar nele,
Não é que o próprio rei ali, ministro. Meu amigo Nero Moura, quanto tempo. Que honra recebê-lo, meu Prazer em caro. revê-lo. Pois justo agora eu rememorava aqueles idos de 1941. Quantas lutas, quantos desafios. Olha, realmente, foram dias de fé e muito trabalho. Mas tínhamos um propósito: dar ao Brasil uma força aérea digna de seu povo. E não estávamos sozinhos, não. Homens valorosos como Eduardo Gomes, Eduardo Gomes, vindo do exército. o célebre Trombovski, Armando Trombovski, vindo da Marinha. todos unidos com um propósito maior. Ah, meu caro, e desse propósito surgiu muito mais do que uma força. Surgiu um verdadeiro espírito, o espírito da aeronáutica brasileira. Mas, se me lembro bem, sentimos que faltava algo. Era preciso reconhecer aqueles que, com honra e sacrifício, elevavam o nome da aviação. Exatamente. E foi a partir deste sentimento que nasceu em 1º de novembro de 1943 a Ordem do Mérito Aeronáutico. A OMA. A OMA, isso. E coincidentemente ou não, apenas 2 dias depois daquele fato heróico, o combate liderado pelo capitão Dionísio Toné a um submarino inimigo na costa brasileira. Era justo que uma honraria tão nobre fosse inspirada por esta bravura. Com toda certeza. Olha, me recordo daquela primeira cerimônia inesquecível, quando a orquestra começou a tocar os primeiros acordes e todos, em pés, reverenciaram o hino dos aviadores. Uma voz ecoou, emocionando até o mais firme dos corações. Mas quem é esse jovem, Nero? Montenegro, esse guri é o protagonista de uma das melhores histórias da guerra. Sabe aquela história do voo com uma asa e meia? Pois bem, é ele, um verdadeiro jamboque, audácia, coragem, eficiência. Eu mesmo, aspirante canário. Cabra bom. E com todo esse domínio das leis da física, meu jovem, por acaso eu não gostaria de estudar engenharia no ITA? Olha aí. Que oportunidade, que honra! Seria uma grande honra estudar sobre aviação, sobre tecnologia, inovação, sobre o Brasil que agora voa. Miracle da Lecial. Assim descrevera a imprensa francesa naquele extraordinário 23 de outubro de 1906. A Ordem do Mérito Aeronáutico é
distinção concedida aos militares da Aeronáutica Brasileira que tenham prestado notáveis serviços ao país ou que se hajam distinguido no exercício de sua profissão. Os realizam a imposição das medalhas da Ordem do Mérito Aeronáutico a personalidades civis e militares, brasileiras e estrangeiras.